Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. Estamos celebrando nesse mês a Reforma Protestante, mais precisamente, no dia 31 de outubro. Inclusive teremos um culto no dia 31 de outubro, o culto da Reforma, porque foi no dia 31 de outubro de 1517 que a Reforma Protestante iniciou, e ela eclodiu e alcançou toda a Europa, América, nos alcançou, e a nossa igreja ela é fruto da Reforma. A nossa igreja é uma igreja que recebeu essa herança reformada. E nós estamos falando sobre os solas da Reforma. São 5 solas, nós falamos sobre o primeiro, somente a Escritura. Depois falamos sobre somente a fé, e hoje falaremos sobre somente a graça. Esses solas, restando apenas somente Cristo e, por fim, somente a Deus toda a glória. Esses solas são pilares que foram defendidos pelos reformadores. Eram lemas, e esses lemas eram lemas que faziam oposição à teologia da Igreja Católica medieval. Um dos solas é exatamente isso, o sola gratia. Somente a graça de Deus é suficiente para salvar o pecador. E essa passagem que nós leremos fala exatamente sobre a graça. E eu leio para os irmãos aqui, Efésios, capítulo de número 2, versículos de número 1 a 11. Paulo, ele usa a palavra graça 9 vezes nessa carta tão pequena. É interessante porque Paulo começa no primeiro versículo citando a palavra graça, e ele também, no último versículo, cita a palavra graça. E durante a carta, ele faz 7 citações no meio da carta dessa palavra graça. Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa carta aos Efésios. Ele escreveu para consolar esses irmãos. Ele começa aqui descrevendo a obra da salvação, e aqui no capítulo 2 ele vai mostrar por que essa obra da salvação, realizada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, ela é essencial. E ele vai mostrar que ela é essencial porque o homem por si próprio não pode salvar a si mesmo. O homem por si próprio, ele está entregue, ele está separado de Deus, ele está morto em seus delitos e pecados. Por isso é essencial a operação da graça do Senhor no coração do pecador. E eu oro para que a operação dessa graça atinja o seu coração, se ainda não foi atingido nessa noite, e se o seu coração já foi atingido por essa graça soberana e transformadora, que você possa se regozijar e reconhecer esse valor maravilhoso da graça de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Por isso que é sola gratia, somente a graça. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie,
Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. Senhor, nos abençoe com tua palavra nesta noite. É o que lhe pedimos, no nome precioso e santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta aí também em Efésios, capítulo de número 2. Meus irmãos, o que é o homem? O que é o homem? Se você perguntar, ou se fizer essa pergunta para um psicólogo, a resposta será uma. Se você fizer essa pergunta para um sociólogo, a resposta será outra. Se fizer essa pergunta para um antropólogo, a resposta será outra. Se você fizer essa pergunta para um ateu, será outra. Enfim, o que é o homem? Aqui, nessa passagem, nós encontramos a descrição mais profunda do que é o homem. E por que isso é importante? Porque para você compreender a natureza da graça bendita de Deus, você precisa compreender também a natureza e a feiura do pecado. Sabe, a graça é como um diamante. Quando você coloca o diamante sobre um tecido escuro, aquele diamante, brilha, revela beleza, esplendor. De igual forma, quando o brilho da graça de Deus, ele é manifestado à frente desse tecido sujo, impuro, de pecado, então a gente consegue glorificar mais a Deus pela beleza, pela grandeza de sua maravilhosa graça. Por isso é importante compreender o que é o homem em seu estado de queda, em seu estado de ruína espiritual. E o apóstolo Paulo, sabe, ele não mede palavras como muitos medem palavras hoje em dia quando querem descrever o homem, dizendo, não, o homem é bom, o que torna o homem mau é o ambiente, como se o homem fosse fruto do meio apenas para o mal e ponto final. O apóstolo Paulo, numa linguagem bem popular, ele rasga o verbo. E ele faz aqui, meus irmãos, uma descrição, eu diria assim, aterrorizante. É quase que um filme de terror isso. É uma descrição aterrorizante acerca do estado em que o homem se encontra. É uma descrição aterrorizante acerca da condição espiritual do homem sem Deus. E ele queria que os efésios, assim, compreendessem a feiura do pecado para que eles pudessem ficar vislumbrados com a grandeza da graça. Ele queria que os efésios compreendessem como o pecado é sujo e maligno para que eles pudessem vislumbrar e compreender a profundidade e a beleza dessa graça imerecida que é derramada sobre a vida do pecador. Portanto, irmãos, antes de falar sobre esse slogan, sola gratia, ou somente a graça, eu quero caminhar com os irmãos, fazendo uma breve descrição acerca da natureza do homem sem Deus. O que é um homem sem Deus? O que é um homem sem Cristo? A compreensão da natureza do homem sem Deus e sem Cristo é essencial para que a gente saia daqui com as mãos levantadas, glorificando, adorando e agradecendo a Deus pela sua imensa graça. Só quando você reconhece o estado desgraçado, sujo e imoral no qual você se encontrava sem Cristo, é que você consegue se voltar para Deus e glorificá-lo pela beleza de sua imensa graça. E Paulo utiliza aqui 5 expressões para descrever o homem, esse homem natural, esse homem no estado de queda. Eu espero que não seja o teu caso, mas talvez seja o teu caso. Talvez você entrou aqui, mas você ainda se encontra dentro dessa condição. E a nossa oração é para que o Espírito Santo de Deus sopre a sua graça bendita e salvadora por meio da sua palavra e traga vida também ao seu coração nesta noite.
Bom, quais são então as 5 expressões que o apóstolo Paulo utiliza? A primeira expressão está aí no versículo de número 1. Ele descreve o homem como estando no estado de morte. Ele fala, ele vos deu vida, estando o quê? Vós mortos nos vossos delitos e pecados. Irmãos, o que é o mundo? Quando você caminha pelas ruas da cidade, você vai caminhar no meio de um imenso cemitério a céu aberto. E como disse um comentarista, na testa de cada homem sem Cristo, ali está uma lápide com a seguinte inscrição: morto por causa do pecado. O homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. O homem natural, ele não responde ao chamado de Deus, porque o homem natural, diz Paulo, ele está morto em seus delitos. Delitos são crimes, delitos são transgressões, delitos são ofensas graves contra a santidade de Deus. Esse é o estado no qual se encontra a humanidade. Sem Cristo, o homem está espiritualmente morto. Talvez você esteja morto. E aí todo mundo fala para você, fala assim, não sei. Ainda não respondi esse chamado. Ainda não consegui responder esse chamado. Porque o homem morto em seus delitos e pecados, ele é como um cadáver que está boiando nas ondas deste mundo maligno. É uma descrição pesada, não é mesmo? Pois bem, eu disse que a descrição ela é profunda e ela é degradante. O homem está morto. Segundo lugar, o apóstolo Paulo diz no versículo 2 que esse homem morto, ele outrora andava segundo o curso deste mundo. Os efésios que foram alcançados andavam outrora segundo o curso desse mundo, e o próprio Paulo andava segundo o curso deste mundo. E o que significa, meus irmãos, andar segundo o curso deste mundo? O que Paulo está dizendo é que esse homem morto, ele é mundano. Ele não ama a santidade de Deus, ele não quer compromisso com Deus, ele ama o mundo e ele ama as coisas do mundo. E o que significa andar segundo o curso deste mundo? Então imagine o seguinte, imagine uma forte correnteza, e essa correnteza está carregando todo tipo de lixo, de imoralidade, de pecado, de promiscuidade, está carregando todo tipo de adultério, de materialismo, de sensualidade, idolatria, prostituição, mentira, falso testemunho, cobiça. E essa é a grande correnteza de legalismo, moralismo, falsas religiões. E o homem morto, ele está ali, nadando de braçada. Ele está indo segundo o curso deste mundo. Ele está indo e se servindo de tudo aquilo que afronta a santidade de Deus. Ele está seguindo o curso deste mundo. Este é o homem natural. Nós cantamos aqui um cântico que fala sobre a eternidade, não é? Fala do lar celestial. Infelizmente, há igrejas hoje que dizem o seguinte, que você não pode falar sobre o céu. Você não pode falar sobre a morte, porque os jovens não vão gostar, não é? Não, os jovens vão sair, ficar falando sobre céu. Que isso? Está aí na flor da juventude. Meus irmãos, o homem natural, ele não se preocupa com o lar. Ele não se preocupa com a eternidade. Ele despreza a santidade. Ele não se importa com o juízo de Deus ou com a ira de Deus. Ele pensa assim, eu quero aproveitar a minha vida, eu quero viver a minha vida, e eu vou descendo as correntezas deste mundo pecaminoso com prazer, e para ele tudo isso está normal. Tiago vai dizer que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, esse homem está morto, esse homem é mundano, mas Paulo diz mais. Olha lá. Ele vai dizer aí que o homem, aí no versículo 2, anda segundo o príncipe
da potestade do ar. Potestade do ar são os poderes espirituais. Poderia ser traduzido como poderes aéreos. Ele finaliza assim: do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O homem está morto, mundano, e ele está sob a influência do mal. Irmãos, o príncipe da potestade do ar, aquele que reina, né? Que governa, vamos colocar assim, esses poderes das trevas, é Satanás. E veja que interessante, Satanás ele tem toda a permissão para atuar na vida dos filhos da desobediência. E os filhos da desobediência, quem são? São os filhos de Adão e Eva. São aqueles que tiveram pais desobedientes, que herdaram uma natureza pecaminosa e por isso também são desobedientes. Satanás, de forma perniciosa, ele vai influenciando com mentira, com engano, ele vai influenciando com cegueira espiritual mais e mais, e tornando a vida do incrédulo um verdadeiro caos, uma desordem, uma falência espiritual. E assim, o pecador morto e mundano vai se distanciando mais e mais de Deus. Veja bem, por mais assim ético, por mais honesto, por mais justo que pareça o homem natural, sem Cristo, por mais que você diga assim, nossa, mas essa pessoa, ele está com o pé na porta do céu, ele não é um servo de Cristo, ele serve outras coisas, mas ele é alguém que conserva a ética, a moral, ele tem uma filosofia de vida, ele tem um procedimento correto diante da sociedade. O apóstolo Paulo, a palavra de Deus afirma que esse homem que nós às vezes tratamos e achamos que não tem nada de errado, Paulo diz que ele está sob a influência do maligno. E talvez o que mais o afaste de Deus seja exatamente as suas boas obras, porque ele confia em suas boas obras como se fossem suficientes para satisfazer a justiça de Deus. Irmãos, não há poder humano capaz de quebrar essas garras, essas cadeias malignas, infernais, que dominam o homem natural. Essa opressão só pode ser quebrada pelo poder da graça do Senhor Jesus Cristo. Quarto lugar, ele diz que esse homem também é carnal. Ele está morto em seus delitos e pecados, ele é mundano porque anda segundo o curso deste mundo, ele está sob a influência dos poderes das trevas, e agora ele diz aqui no versículo 3, ele diz assim, entre os quais também todos nós andamos outrora. Ele reconhece aqui tanto ele quanto os efésios, né? Antes de Cristo andaram segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O homem sem Cristo, ele é carnal. Ele é escravo de suas paixões carnais. E aqui, meus irmãos, carnal diz respeito a paixões principalmente sexuais. E essa é uma área de queda presente na vida do homem sem Cristo. Imoralidade sexual. O homem sem Cristo, ele é escravizado pelas suas paixões. Ele é inclinado a satisfazer os desejos e prazeres carnais. É por isso que ele pratica, não é só bestialidade, mas ele pratica pecados de ordem sexual. Ele pratica, por exemplo, sexo fora do casamento, ele acha que isso é normal. Isso não é normal, isso é fornicação, isso é moralidade, isso é pecado. Mas tudo bem nesse sentido, porque ele é um homem natural, é nisso que ele que tem o seu prazer, é nisso que ele se regozija, ele se alegra, ele não vê problema com isso. Mas ele é carnal porque ele cai em outros pecados, como o pecado da homossexualidade, da homoafetividade, que é pecado. Mas assim é o homem natural, e aquilo que não é natural, a sociedade vai recebendo como natural. Para quebrar essa amarra da escravidão, do pecado, só o poder da graça de Deus. E por fim, o último termo que ele utiliza aqui, no final do versículo, ele vai dizer, e éramos por natureza filhos da ira. Essa expressão, meus irmãos, é uma expressão muito forte, aí no final do versículo 3, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais.
Por natureza nós herdamos essa natureza caída de Adão, nascemos espiritualmente mortos, escravizados pelo mundo, pela carne, pelo diabo, e o apóstolo Paulo ainda fecha com essa cereja do bolo, dizendo que nós estávamos sob a ira de Deus, que o homem natural, ele é filho da ira de Deus. A ira de Deus está apontada em sua direção. O Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 3, verso 36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus é a aplicação da justiça de Deus, é a condenação eterna. E aí eu pergunto, qual é a esperança para esse homem? Qual é a esperança para o homem moderno? Não dá para entender que as pessoas ficam acreditando que a esperança está agora na política, né? Ou na economia, ou a esperança está em alguém que vai descobrir alguma ideia mirabolante que vai tratar do coração do homem. Meus irmãos, isso tudo é uma tolice. Todo o avanço tecnológico e científico não é capaz ou não tem o poder de transformar o centro controlador, que é o coração do homem pecador. Somente Deus tem o poder de pegar esse cadáver espiritual que caminha em direção à ruína, ao fracasso, esse cadáver que é inimigo de Deus, que está contra Deus, que é mundano, que é imoral, que é sujo, que não reconhece isso, mas está nessa condição. Só Deus tem o poder para pegar aquilo que é imprestável, aquilo que é lixo, aquilo que é escória, aquilo que não tem valor. Aí você pergunta, e quem é? Nós éramos assim, mas Deus pega o lixo que não tem valor, e pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele alcança aquilo que não tem valor. Isso é graça. Graça não é Deus olhar para um povo e falar, nossa, como esse povo é bonitinho, como esse povo é honesto, como esse povo é justo, como esse povo é bom. Não tem como deixar esse povo ir para o inferno. Eu preciso salvar esse povo. Muito pelo contrário. Deus olha para nós, Ele não vê nada, mas mesmo assim Ele decide colocar o seu amor em nós. Não é mérito, é graça. Não é obra humana, é obra de Cristo. Então Paulo, ele pinta esse quadro de ruína, de caos e de trevas. Esse é o pano de fundo, né? Escuro, denso. Mas é tão lindo, irmãos, porque ele pinta esse quadro escuro de trevas, de morte, de mundanismo, de imoralidade. Ele fala, isso aqui é o homem. Mas de repente, ele lança um brilho. Com apenas 2 pequenas palavras, o apóstolo Paulo lança um raio de luz e de glória, e esse raio de luz e de glória começa assim a brilhar fortemente. Qual a esperança do homem? E aí Paulo começa aqui no versículo 4, e ele diz assim, mas Deus. Ele não fala, mas o homem decidiu, morto, se levantar. Mas o homem que era mundano decidiu não ser mundano. Mas o homem que é imoral e sujo decidiu não ser mais imoral e sujo. Não. Ele fala, não é o homem, é Deus. Ele fala, mas Deus. Sabe por que ele diz isso? Ele diz isso porque a transformação do nosso coração, do princípio ao fim, é uma obra de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo de número 6, aquele, pois, que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Do princípio ao fim, a obra é de Deus. Meus irmãos, nós estávamos mortos, não correndo na direção de Deus, nós estávamos correndo na direção contrária a Deus. Nós estávamos fugindo de Deus. Nós, na verdade, não queríamos a Deus. Nós estávamos ali vivendo segundo as paixões da nossa carne, sob a influência de Satanás, e jamais nós poderíamos cooperar com a nossa própria salvação. As nossas boas obras não são suficientes para satisfazer a justiça de Deus. Então, Deus passa e Ele olha na correnteza, e o que Deus vê? Sabe o que Deus vê?
Deus vê um corpo boiando, e esse corpo está no estado de putrefação. Deus vê um corpo boiando, ele está seguindo a correnteza desse mundo. Aquele corpo está sujo, por dentro e por fora. Ali não há vida, ali só há morte. Mas Deus, Ele olha para nós, e o que mais me impressiona é isso, sabe por quê? Porque no momento em que ninguém olha para nós, em que nem nós mesmos olhamos para nós, Deus, por graça, Ele olha para nós. Se você olhasse para alguém numa condição como essa, o que você faria? Aliás, às vezes a gente, passa pelas ruas da cidade e vemos algumas pessoas que praticamente estão nessa condição assim de, você fala, nossa, nós somos tentados a desviar os nossos olhos de uma pessoa que está nesse estado. Não está cheirando bem, não está cheirando bem. Deus passa por nós e fala assim, está cheirando mal, é cheiro de podridão mesmo, o cheiro está ruim. Tipo Jesus diante do túmulo de Lázaro, 4 dias, está cheirando mal. Deus olha na direção, e Deus olha na direção que nós não queremos olhar. Deus olha para nós com um olhar de graça e de misericórdia, e por causa do seu grande amor, Ele nos salvou. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, a obra da salvação é de Deus. E o que move Deus a salvar um povo pecador? Diz ali, o seu grande amor. Por que Deus escolheu salvar um povo para si? Romanos capítulo 5, versículo 8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, não foi o nosso valor, muito menos as nossas obras, nossa honra, mérito, não é que Deus olhou e falou, nossa, é tão bonitinho, que pena, ser condenado ao inferno, não vale a pena, vou salvar, não. Ele decidiu colocar o seu coração na miséria, ele decidiu nos salvar para a sua glória. Eu me lembro, certa feita, estava conversando com um jovem que tinha cometido muitas coisas terríveis, e esse jovem disse para mim assim, pastor, Deus não pode me amar, Deus não pode me amar, e ele repetiu isso umas 3 vezes, Deus não pode me amar, e Deus não pode me amar por aquilo que eu sou. E eu olhei bem para ele, ele continuou e falou assim, Deus não pode me amar por aquilo que eu já fiz. Ele disse, eu já fiz coisas terríveis, pastor, terríveis, Deus não pode me amar, eu não posso ser amado por Deus. E eu disse para ele, muito bem, e eu tenho uma boa notícia, Deus, Ele não nos ama por aquilo que somos ou por aquilo que fazemos, porque a causa do amor de Deus não está em nós. A causa do nosso amor para com o próximo, muitas vezes está no próximo, que tem alguma coisa para ofertar, mas a causa do amor de Deus não está em nós, a causa do amor de Deus está nele próprio. Ele foi movido pelo seu amor, o amor tem nascedouro nele, não é em nós. Ele decidiu espontaneamente amar o que não era amável. Ele decidiu amar aquilo que nós não teríamos coragem de amar. Ele ama pecadores. E para salvar pecadores, Ele precisava satisfazer a sua justiça. E por isso Ele enviou o seu Filho para pagar por todos os nossos pecados na cruz. É por isso que a cruz revela não o nosso valor, mas a cruz revela a grandeza, a beleza da graça e do amor de Deus. Por vida sem valor. O que Deus nos concede? Movido pelo seu amor, o que Ele nos concede? Diz assim o versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós como mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Em primeiro lugar, o morto recebe vida.
Fora de Cristo não há salvação, não há perdão. Fora de Cristo não há vida eterna. Fora de Cristo só há o quê? Condenação. Fora de Cristo só há morte. Só há morte. Por isso a primeira grande bênção que recebemos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo é a vida eterna. Já parou para pensar nisso? Que Deus, Ele implanta a vida em nosso coração. De repente o cadáver dá uma mexida e começa a falar. E Ele responde. Deus implanta vida em nosso coração. É isso que Deus faz. Nós tributamos, só lhe deu glória, ou a Deus toda glória. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós saímos do sepulcro e recebemos vida em Cristo. A glória não é nossa. A glória não é nossa, não é minha, não é sua. A glória, meus irmãos, é de Deus. É de Deus. Foi por graça. Ele nos concedeu vida. Olha o versículo 6, Ele nos concedeu uma outra coisa, Ele nos concedeu ressurreição. Diz assim, juntamente com Ele nos ressuscitou. Veja, por amor e misericórdia em Cristo, Deus nos ressuscitou. Essa ressurreição é a ressurreição espiritual. É a novidade de vida que o Senhor Deus nos concede por meio do seu Espírito. Essa ressurreição é aquele momento em que você passa da morte para a vida, você desperta. Essa ressurreição espiritual aconteceu no tempo presente, e essa ressurreição, meus irmãos, ela garante que nós iremos passar pela gloriosa ressurreição no dia final, que será a ressurreição do nosso corpo na segunda vinda de Cristo. Paulo diz, olha, essa obra, ela produziu ressurreição. Ele nos ressuscitou, Ele nos coloca em novidade de vida, de modo que a gente rompe com o pecado e a gente passa a servir a Deus. E ainda no versículo 6, ele diz assim, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é uma declaração muito linda, que deveria nos levar a glorificar o nome do Senhor. Porque, veja bem, o Senhor Jesus Cristo, Ele está assentado à direita do Pai. Diz a Escritura, essa é a posição de glória e de poder na qual se encontra o Filho de Deus nesse momento. E veja o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nós estamos, meus irmãos, assentados em Cristo, nos lugares celestiais. Dá para perceber esse contraste assim glorioso. Por quê? Nós éramos filhos da ira, desobedientes, mundanos, escravos das nossas paixões, estávamos mortos. Aí Deus pega a escória, transforma a escória em filhos, e então Deus faz com que esses filhos se assentem nos lugares celestiais. Deus muda completamente a nossa posição. Olha só, Ele muda a nossa condição. Que contraste, meus irmãos, assentados nos lugares celestiais. Nós sabemos que existe aqui o fator tempo, porque ainda nós não recebemos essa glória de forma plena, mas já temos a confirmação de que em breve herdaremos novo céu e nova terra. Mas enquanto estamos caminhando sobre essa terra, as bênçãos dos céus continuam cobrindo a nossa vida, cobrindo o povo de Deus. As bênçãos celestiais continuam enchendo o nosso coração. Deus nos dá a graça do poder e nos capacita a vivermos como seus servos. Aí você pergunta assim, pastor, por que Deus pega quem não tem valor, salva, transforma, dá uma nova vida? Por que Deus faz tudo isso? Ele faz tudo isso para a sua glória. Se você olhar aí, o próximo verso, versículo 7, está escrito assim, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O propósito de Deus na salvação, meus irmãos, do pecador, é mostrar por toda a eternidade a suprema riqueza da sua graça. E você e eu, em Cristo, passaremos toda a eternidade glorificando, adorando, bendizendo esse Deus maravilhoso que nos alcançou por sua palavra,
Qual é o objetivo final de Deus em salvar pecadores? O objetivo final é a sua glória. A glória de Deus é o motivo principal. Às vezes a gente vê hoje, né, as pessoas buscando muita glória própria, né? As pessoas, elas gostam de enaltecer as suas próprias virtudes e elas se deleitam em suas realizações, elas só faltam dizer: veja como eu sou bom, como eu sou tal, eu faço e acontece. E essa busca de autoglorificação, ela revela orgulho, revela vaidade. É o homem, às vezes, tentando se colocar no lugar de Deus. Que coisa mais tola, que coisa mais inútil. Deus faz tudo para a sua glória. Não há ninguém que esteja acima de Deus, nem assim impede igualdade com Deus. E quando nós pensamos na obra da salvação, toda a glória seja dada ao nome do Senhor, porque fomos alcançados por sua graça. Por toda a eternidade nós iremos glorificar a Deus por sua imensa graça. Veja o versículo 8. Agora o apóstolo Paulo mostra a gratuidade desta salvação. Versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, a salvação, ela não é uma recompensa pelas obras que fazemos. A salvação não é um salário que Deus paga pelo seu bom trabalho, ou pelas suas boas obras de caridade. Não. A salvação é um dom imerecido de Deus ao pecador, e é um dom que custou um preço altíssimo, que foi o derramar do sangue do seu Filho lá na cruz do Calvário. Se a salvação dependesse, meus irmãos, das nossas obras, nós teríamos razões essa noite para batermos no peito e nos gloriarmos, né? Se a salvação dependesse de nós e não da graça, mas nós dizemos: só lhe deu glória, porque a salvação é uma obra da graça de Deus. A gente se entristece quando vê até mesmo algumas igrejas, inclusive igrejas evangélicas às vezes, né, que acabam se utilizando de amuletos, acabam se utilizando de objetos, de sacrifícios, de campanhas e de tantas outras coisas, como se essas coisas pudessem, de alguma forma, acrescentar algum peso na salvação do pecador. Não, meus irmãos, a salvação, ela é mediante a fé na pessoa de Cristo, e é uma obra totalmente gratuita que vem das mãos de Deus. E eu encerro aqui com o versículo de número 10. Tudo é pela graça, e a graça produz bons frutos. E então o apóstolo Paulo vai finalizar dizendo assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa descrição também é muito bela. Ele fala: somos feitura dele. Essa expressão feitura pode ser traduzida como poema. É como se Paulo dissesse: nós somos a obra de arte, a obra-prima nas mãos de Deus. O Senhor Deus, Ele nos criou como um perfeito artista, né? Ele nos desenhou, Ele nos criou, Ele é o autor da vida, e Ele nos tira dessa condição de morte para a vida, para esculpir em nós a imagem do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Como perfeito artista, Ele está nos modelando para que sejamos mais e mais parecidos com o Seu Filho no seu caráter, e Ele faz isso pelo poder do Espírito Santo. E Ele diz aqui no final que nós somos criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós fomos criados, meus irmãos, não pelas boas obras, mas fomos criados para as boas obras. E aqui eu encorajo você a viver uma vida correta e justa. A salvação, ela não é uma junção de fé e obras, não é uma junção de graça e obras. A salvação é somente pela graça, na medida em que depositamos a nossa fé na obra perfeita de Cristo. Mas um coração alcançado por essa graça, que responde em fé e arrependimento, consequentemente manifestará boas
obras de amor, de paz, de justiça em sua vida. E eu quero concluir dizendo o seguinte: Deus, Ele é muito gracioso, porque Ele não nos deixa largados, boiando na correnteza do esgoto espiritual deste mundo caído. Deus, Ele nos pinça. Sabe quando diz o texto bíblico que Ele nos retira do lamaçal e firma os nossos pés sobre a rocha? Salmo 40. Então, Deus faz isso. Ele nos pinça, sabe? Depois Ele nos lava com o precioso sangue de Cristo. Ele traz vida ao nosso coração. Ele muda a disposição do nosso coração. E Ele nos prepara para sermos filhos e filhas que o servem com todo o coração. Olha, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Talvez você entrou aqui e você ainda não teve esse encontro com a graça. Mas eu espero que o seu coração, nessa noite, tenha sido assim, revelado, desnudado, que você compreenda quem você é e o tamanho da graça e do amor e da misericórdia de Deus. E que você saia daqui glorificando a Deus pela obra maravilhosa que Ele opera por meio do seu Filho.